Oi, gente, tudo bom? Antes que eu me esqueça, eu nunca digo meu nome é Márcia, sou professora de literatura e língua portuguesa, porque eu estou tão acostumada que a maioria desses inscritos que eu tenho no canal, se não todos até, foram meus alunos que eu esqueço. Eu não tenho aquela desenvoltura de youtuber ou de booktuber e tal, tá? Então, para quem porventura esteja no canal e não tenha sido meu aluno, o meu nome é Márcia, eu sou professora de língua portuguesa e de literatura, fui por mais de 40 anos e também sou advogada, tá? E mais informações tem ali na descrição do canal, desse e do outro canal nosso só de literatura, tá bom? Então, gente, nós já vimos, agora por último, né, nos últimos vídeos, o uso da vírgula. Nós vimos 13 casos do uso da vírgula. E eu comentei com vocês que variando de gramática em gramática, ou de livro didático em livro didático, alguns a gente vê mais casos, como exemplo, e alguns menos casos. Hoje nós vamos começar a ver os casos em que é proibido o uso da vírgula, em que não se usa a vírgula de forma alguma. Então hoje a gente vai ver o primeiro caso. O primeiro caso é aquele entre o verbo e o seu complemento. No caso do complemento do verbo, o objeto direto ou o objeto indireto. Neste caso, nunca se usa vírgula entre o verbo e o seu complemento, seja de que forma estiver disposto ali na frase. Nunca se usa vírgula. Eu disse seja de que forma estiver disposto na frase, porque como eu já venho comentando com vocês ao longo dos vídeos sobre aulas de língua portuguesa, que cada idioma ele tem a sua sequência de funções sintáticas. Por exemplo, no latim, a gente escreve todinha a frase, todinha a oração, só lá no final a gente coloca o verbo. Cada idioma tem a sua sequência sintática, tem até a sua sequência sonora. E no nosso caso também tem uma sequência no nosso idioma. Em geral a gente diz primeiro o sujeito e depois o predicado. O predicado ali dentro do predicado, incluindo o verbo, né? Então hoje o primeiro caso que a gente vai ver, nunca se separa o verbo do seu predicado, do seu complemento, no caso do objeto direto ou do objeto indireto. Esteja a oração ali na sequência natural, esteja em uma ordem inversa. Então eu coloquei aqui no quadro para vocês. Não se usa vírgula. Não se usa vírgula. O primeiro caso, entre o verbo e o seu complemento, que é o objeto direto ou indireto. Tanto na forma direta, na sequência lógica, na sequência sintática da frase, da oração, quanto na inversa. Então eu coloquei aqui, ofereci um livro ao amigo. O verbo oferecer, e aqui está o seu complemento. Então, a gente jamais colocaria uma vírgula aqui. Nunca colocaria. Porque o verbo e o seu complemento não podem ser separados por vírgula. Aqui, no caso, é um objeto direto. Ao amigo ofereci um livro. A mesma coisa. Aqui está o verbo oferecer e aqui está o seu complemento. Então, aqui jamais a gente poderia colocar uma vírgula entre o verbo e o seu complemento, que é o objeto direto. Ofereci o quê? Um livro. E aqui, um livro ofereci ao amigo. Eu ofereci o quê?
um livro. Aqui o objeto direto. Jamais eu poderia colocar uma vírgula aqui separando o complemento do verbo. Jamais. Então, nesses casos aqui, não se usa vírgula. Então, nas aulas anteriores, nós vimos 13 casos de uso da vírgula. Agora nós vamos ver alguns casos que não se usa vírgula, não se usa de maneira alguma. Tá ok? Hoje vimos o primeiro caso e ao longo das próximas aulas veremos outros casos e também faremos exercícios corrigidos, ok? Então por hoje era isso, muito obrigada pela participação de vocês, pelos comentários carinhosos, por tudo, tá, gente? Pelos e-mails. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!